Tirania de Aço capítulo 27. Quando o amanhecer acordou Berengário de seu sono, ele rapidamente se vestiu e deixou Linde ao lado dela, solitária em seus aposentos, enquanto ela ainda dormia. Hoje seria um dia agitado para Berengar, pois ele visitou pessoalmente as minas para supervisionar sua expansão. Ele nem teve tempo de malhar esta manhã. Nas 2 semanas seguintes, Berengar estaria nas minas, perto da aldeia de Wilchonal. Wilchonal estava atualmente sob o controle direto de um dos vassalos de Segard, conhecido como Lord Ulrich von Wilchonal. Era uma oportunidade perfeita para deixar uma impressão favorável no Lord Menor e em sua família. Afinal, os rumores de que Berengário era um jovem senhor mesquinho, indolente e doente ainda eram proeminentes fora da cidade de Kufstein, daqueles que tiveram contato direto com ele. Depois de fazer um lanche rápido em que os chefes acordaram cedo para se preparar para a viagem, Berengário deixou a herdade de sua família deixando apenas uma carta para informar sua ausência. Ele era um homem de ação e, como decidira supervisionar pessoalmente esse empreendimento, não perderia tempo com palavras de despedida, especialmente porque ficaria fora apenas por algumas semanas, no máximo. Quando ele entrou em uma das carruagens de sua família e olhou para a janela de seu quarto na torre acima, ele podia ver a figura celestial de Linde olhando para ele enquanto ela acenava a Deus. Evidentemente, sua ausência despertou a beleza de seu precioso sono. O presente de despedida de Berengário para ela foi o beijo que ele lançou em sua direção antes de entrar na carruagem que partiu rapidamente do castelo e se reagrupou com a caravana de suprimentos na cidade abaixo. Quando sua caravana chegou, Berengário desceu de sua carruagem para saudar Lord Ulrich e sua família. Ele havia enviado uma carta com antecedência para informar o senhor de sua chegada. Como filho e herdeiro do barão, ele ainda tinha que seguir a etiqueta apropriada ao se aproximar do território vassalo de sua família. Depois de sair de sua carruagem, as expressões nos rostos da família passaram de forçar um sorriso gracioso a um profundo choque. Berengário parecia muito diferente da última vez que se encontraram. Embora eles não pudessem ver a extensão de sua forma física sob seu gibão fino, eles podiam dizer que sua pele tinha um brilho saudável, e que suas bochechas não estavam mais afundadas. Evidentemente, o menino doente que eles conheceram havia se recuperado de sua enfermidade de infância. Berengário aproximou-se de Lord Ulrich, que se curvou diante dele. Afinal, apesar de seus preconceitos sobre Berengário como pessoa, o jovem senhor ainda era filho do barão e, como tal, ocupava uma posição superior a ele. Meu senhor, é uma grande honra hospedar sua estadia em nossa humilde morada. Lord Ulrich era um homem de 30 e poucos anos, e sua esposa era quase 10 anos mais nova. Eles eram um casal jovem, e Ulrich havia adquirido recentemente o título de Lorde de seu falecido pai. Ele não era excepcionalmente bonito, nem era suficientemente forte. Ele era realmente um cara comum, pelo menos do ponto de vista estético. O homem tinha cabelos loiros sujos de comprimento médio e olhos azuis do oceano com uma barba parada para combinar com a cor do cabelo. Sua pele não era tão clara quanto a de Berengário, nem tão bronzeada quanto a dos plebeus. Sua esposa compartilhava uma aparência surpreendentemente semelhante a Ulrich e Berengar começou a se perguntar se eles estavam relacionados de alguma forma. Em suas mãos, ela segurava um menino, que era o terceiro filho de Ulrich. Ajoelhados ao lado do casal estavam outros 2 meninos que estavam em seus anos de formação. Os pequeninos olharam para Berengar com um sentimento de admiração. Era a primeira vez que encontravam um familiar do barão e conheciam bem a posição que ocupava na casa. Berengar fez sinal para a família se levantar enquanto ele colocava um sorriso encantador. Você me honra com suas amáveis palavras, Lord Ulrich. Estou aqui apenas a negócios e passarei a maior parte do meu tempo nas minas. No entanto, não recusarei a hospitalidade que você me mostrou. Esteja ciente de que posso, caso contrário, preocupe-se em conhecer plenamente sua bela casa. As palavras de Berengário foram escolhidas com sabedoria. Ele não queria ofender Lord Ulrich ou sua casa, mas também precisava deixar claro que ficaria sobrecarregado supervisionando a expansão das minas. Assim, ele não seria capaz de entreter seus anfitriões adequadamente. Por outro lado, Lord Ulrich quase suspirou de alívio ao ouvir essas palavras. A última vez que encontrou Berengar, o jovem senhor agiu como um pirralho mimado de baixo intelecto. Ele queria evitar perder tempo com tal esbanjador se tivesse uma chance. No entanto, Ulrich ficou bastante chocado com o comportamento de Berengário. Era bem diferente de seu antigo eu.
Ulrich rapidamente dispensou sua família quando Berengário deixou claro que queria ir para as minas o mais rápido possível. Ele pessoalmente elegeu guiar os jovens para as minas, se esse jovem senhor mesquinho estava supervisionando a expansão das minas que Segar havia ordenado, era melhor que ficasse por perto e evitasse quaisquer contratempos. Quando os dois nobres entraram na carruagem e partiram para as minas, Ulrich não pôde deixar de perguntar sobre o projeto. Então, quais são os planos para expandir as minas? Um sorriso apareceu no rosto de Berengar quando ele iniciou uma longa discussão sobre os novos padrões de segurança, que incluíam um sistema de suporte mais robusto para evitar o colapso das minas e a lâmpada de segurança. Ele também exigia horas de trabalho adequadas e pagamento suficiente, que o barão cuidaria pessoalmente. Havia também a proibição do trabalho infantil nas minas em que Berengário havia obtido a aprovação de seu pai. Eventualmente, Berengário informou Ulrich que ele usaria pólvora para explodir certas áreas da mina, revelando novos veios para extrair o minério. Por não ter dinamite, Berengário teve que usar pólvora e muita pólvora para expandir rapidamente os poços de mineração. Era um movimento arriscado, mas ele estava disposto a tomá-lo. Contanto que fosse feito corretamente, ele poderia mitigar os riscos da mina desmoronar sobre os trabalhadores. Felizmente para ele, estava estocando pólvora negra para uso em sua milícia. Ele tinha uma superabundância dele que ele sentia medo de deixar em seu próprio território. Assim, Berengário optou por trazer bastante com ele para ajudar a abrir as minas. Depois de ouvir todos os planos de Berengário em grande detalhe, o homem não podia acreditar que o jovem senhor mesquinho, maçante e indolente que ele conhecia anos atrás, tivesse elaborado um plano tão extenso para reformar as minas. Levaria semanas para implementar, mas se fosse feito com sucesso, a produtividade das minas dispararia, especialmente porque Berengar trouxe consigo alguns dos agricultores desempregados para atuar como força de trabalho adicional. Até que Berengar pudesse construir máquinas a vapor em um sistema ferroviário adequado, ele seria forçado a realocar famílias para o território governado por Lord Ulrich para aumentar a produtividade da mineração. Berengário também entregou ao senhor um conjunto de documentos que continham todos os detalhes de seu sistema de 4 campos. Ele também supriria os campos do senhorio com fertilizante suficiente para durar a estação. No entanto, Berengar não tinha planos de informar Ulrich sobre o sistema de irrigação no momento. Até que os campos de Kufstein pudessem desenvolver adequadamente o próprio sistema de irrigação, ele não emprestaria o conhecimento por trás de sua implementação a Ulrich. Por enquanto, ele queria aumentar o rendimento das colheitas no território de seu vassalo, e presentear o sistema de 4 campos para seus vassalos não representava grande desvantagem. Mesmo que Ulrich tenha vazado para outras regiões, o aumento da produção de alimentos em toda a Europa foi uma coisa boa. Seus planos de ser o celeiro da Áustria ainda se tornariam realidade, mesmo que todos descobrissem o sistema de 4 campos. Quando Ulrich examinou os projetos do sistema de 4 campos, não pôde acreditar em seus olhos. Ele tinha que fazer a pergunta em sua mente naquele momento. Você inventou isso? Berengário sorriu graciosamente quando respondeu a Ulrich. Eu criei a teoria, mas tive a ajuda de um bom amigo testando-a. Não saberemos a eficácia dos resultados até a colheita deste ano. No entanto, eu e muitos outros estamos bastante certos de que existem pelo menos nenhuma desvantagem para este sistema. O homem não podia acreditar no que estava ouvindo. Berengário lhe dera essa informação sem pedir nada em troca. Esse conhecimento afetaria muito o rendimento de suas colheitas e, por sua vez, a renda que sua terra obteria. Por que Berengário daria esse tremendo conhecimento de graça? O que você quer em troca dessa informação? Berengário continuou a sorrir enquanto assegurava ao senhor que não queria nada com a troca de informações. Não há nada que eu queira, em troca por esses projetos. Quanto mais alimentos produzirmos em nossas terras, melhor será para todos e menos agricultores serão necessários. Os agricultores desempregados poderão trabalhar nas minas. Planos para os recursos que essas minas contêm, e precisarei de todas as mãos para produzi-las. Ulrich lutou para acreditar que Berengar era tão benevolente. Ele estava realmente dando a ele esse conhecimento gratuitamente, apenas para que seus plebeus fossem mais produtivos. O senhor teve dificuldade em compreender tal conceito. É claro, ele não tinha como saber quão grandiosos eram os planos de Berengário para a industrialização do baronato e seus territórios vassalos. Como tal, ele mal conseguia pensar na necessidade de uma força de trabalho maciça.
Em última análise, depois de algum tempo para pensar por si mesmo, o Orishi aceitou os planos e prometeu implementar o sistema de 4 campos e o uso do fertilizante fosfatado que ele havia recebido o mais rápido possível. Eu aceito humildemente os projetos e farei o meu melhor para implementá-los o mais rápido que puder. S. Berengário sorriu graciosamente ao comportamento humilde do homem. Lord Orishi realmente conhecia seu lugar neste mundo. Uma qualidade que ele não podia dizer que todos tinham. Depois de uma longa conversa sobre as mudanças em curso em Kufstein, a caravana de suprimentos finalmente chegou às minas, onde viram um acampamento montado do lado de fora de sua entrada. Muitos dos garimpeiros tiveram dificuldade em retornar para suas famílias com todo o trabalho que foram obrigados a fazer e, como tal, construíram uma favela do lado de fora da entrada da mina que os mineiros chamavam de Vila dos Mineiros. Berengário ficou desgostoso com as condições em que esses pobres camponeses eram forçados a viver e prometeu que pelo menos faria algumas melhorias em suas moradias temporárias. Afinal, com a semana de trabalho de 40 horas sendo introduzida como uma das muitas inovações de segurança e bem-estar de Berengar, eles não seriam mais forçados a trabalhar até que caíssem de exaustão. Depois de descer da carruagem em que os 2 nobres haviam viajado, os mineiros ficaram atentos ao perceberem a chegada de seu senhor, que governava o território em que se encontravam. Era esporádico para ele visitar as minas, e muitos homens não reagiram. Berengário, porém, foi o primeiro a falar. Como você era, ele tinha muitas coisas para resolver nas próximas semanas e não tinha tempo para se misturar com os habitantes locais. Eventualmente, dezenas de homens começaram a sair da caravana e trazer suprimentos para melhorar as minas. Vendo os homens bonitos e bem vestidos ao lado de seu senhor e dando ordens, os mineiros de mais bom senso entenderam que Berengário era o chefe de seu chefe e rapidamente obedeceu às suas ordens e voltou ao trabalho. Apenas perguntando um ao outro e os recém-chegados sobre quem era o homem com o cabelo dourado penteado para trás. Depois de várias horas, os mineiros se acostumaram com Berengar dando comandos enquanto olhava para um mapa das minas e seu processo de escavação atual. Seria uma longa e árdua jornada para colocar essas minas em código. No entanto, Berengário estaria condenado se não voltasse a tempo para a cerimônia de noivado. Como tal, ele mais uma vez queimou o óleo da meia-noite. Só depois de soar o apito e os mineiros regressarem aos seus barracos é que Berengário finalmente descansou. Ele trabalharia tanto quanto os mineiros e lideraria pelo exemplo. Sempre foi assim que ele lidou com as coisas quando estava em uma posição de liderança e não mudaria agora só porque enfrentou os perigos das minas. Berengário deitou-se em um cato improvisado sob um abrigo inclinado enquanto olhava a lua e as estrelas acima, pensando em sua vida passada e presente. Eventualmente, Tirania de Aço capítulo 28. Quando amanheceu, Berengar já estava acordado e trabalhando duro para supervisionar a construção das minas. Ele agia como um verdadeiro superintendente ao dar ordens a torto e a direito. Se de um jeito nas proximidades, ele podia sentir o chão tremendo e os sons de explosões enquanto ele ordenava que a força de trabalho que ele trouxesse para abrir caminho através das porções sólidas de rocha com caixões de pólvora. Os destroços foram rapidamente removidos e vigas de suporte foram colocadas para evitar um colapso. Foi assim que Berengário passou todo o seu tempo, durante a primeira semana após a sua chegada. Ele ia pessoalmente aos poços de mineração para inspecionar o progresso várias vezes ao dia em intervalos regulares. Berengário liderou pessoalmente esses homens na atual reforma das minas e defendeu sua causa por melhores condições de trabalho. Como tal, ele se sentia seguro entre esses homens trabalhadores, pois aos seus olhos havia um nível de respeito genuíno raramente concedido a alguém do status de Berengário pelas pessoas comuns. Era o mesmo olhar que o povo de Kufstein lançava a Berengário cada vez que o olhavam. Berengário sentiu-se feliz ao saber que havia causado um impacto positivo na vida das pessoas sob o domínio de sua família. Ele não pensou nem por um segundo que as pessoas cujas vidas ele melhorou se voltariam contra ele. Afinal, quem prejudicaria seu benfeitor? O Orishi havia visitado as minas várias vezes ao longo da semana e ficou impressionado com o progresso de Berengário. Se as coisas continuassem conforme o planejado, Berengar poderia concluir o projeto em um total de 3 semanas, o que estava um pouco acima de sua projeção inicial. No entanto, deu a Berengário tempo suficiente para se preparar para sua próxima cerimônia de noivado, na qual ele havia entregue pessoalmente seu convite a Orishi. Tudo parecia correr conforme o planejado, ou seja,
Até 3 dias após o início da segunda semana do projeto. Certa tarde, enquanto Berengário passava por uma de suas inspeções regulares, foi conduzido profundamente à mina pelo capataz que ele havia encarregado. Apesar disso, ele inicialmente não sentiu nenhuma sensação de perigo, afinal, esse homem era um dos muitos que se beneficiaram diretamente das reformas trabalhistas de Berengário. Quando Berengar chegou ao final do poço da mina, ele começou a se sentir um pouco desconfiado. Ele não havia encontrado nenhum mineiro nos últimos 300 metros além do capataz com quem viajava. Depois de chegar a uma seção volátil do poço da mina, o supervisor se virou enquanto segurava sua lâmpada de segurança. A chama brilhante iluminou o sorriso misterioso que se espalhou pelos lábios do homem enquanto ele pronunciava as palavras. Seu irmão Lambert manda lembranças. Assim que o homem disse essas palavras, Berengário percebeu imediatamente que tinha sido levado para uma armadilha. Ele esteve cercado por aliados por muito tempo e esqueceu uma valiosa lição de vida de sua vida anterior. A ganância e a avareza sempre prevalecerão sobre o bem e a virtude, contanto que o preço fosse justo. Mesmo o mais honrado dos homens faria as coisas mais desprezíveis. Ele não tinha como saber na época, mas este homem que sob a orientação de Berengário tinha visto sua vida, e a de sua família muito melhorada, recebeu uma grande soma de Lambert para levar Berengário à morte. Antes que Berengário pudesse reagir, o homem correu atrás dele em direção à saída. Um segundo depois de passar por ele, uma explosão explodiu, derrubando o túnel sobre o jovem senhor. Então tudo ficou escuro. Horas se passaram antes que Berengário recuperasse a consciência. Ele estava preso sob uma pedra gigante e tinha dificuldade para respirar. Seu corpo estava dolorido, e ele podia sentir o sangue pingando de sua testa. Não havia luz nem som, apenas a sensação de dor reverberando por todo o seu corpo. Detritos encheram o ar fazendo com que o jovem Lorde engasgasse enquanto se amaldiçoava por ser tolo o suficiente para seguir o homem sozinho até o poço da mina. Puta merda. Isso é o que eu ganho por confiar nas pessoas tão facilmente. Depois de desabafar sua frustração, Berengário tentou levantar a pedra que estava sobre seu peito. A grande pedra devia pesar 150 libras e, dadas as circunstâncias, ele teve dificuldade em retirá-la do peito. Felizmente para ele, ele vinha usando seu supino extensivamente nos últimos meses e obteve ganhos significativos nesse período. Com muito esforço, ele conseguiu levantar a pedra do peito e deslizá-la para o lado, permitindo-lhe amplo espaço para respirar. Enquanto o jovem Lorde olhava ao redor para se orientar, ele podia ver muito pouco. No entanto, a poucos metros de distância, ele podia ver a luz brilhando através da caverna, o que lhe deu esperança. Pelo menos havia ar fresco circulando pela região de corte. Esperançosamente, os outros notariam que ele estava desaparecido e enviariam uma equipe de resgate. O maior problema que ele enfrentava atualmente era que ele não tinha nada para beber, o que significava que se o grupo de busca não pudesse encontrá-lo dentro de 3 dias, então ele estava destinado a morrer novamente e, logo depois, ele reencarnou neste mundo. Isso, é claro, supondo que um grupo de busca seria enviado atrás dele. Afinal, se o capataz o traiu, quem pode dizer que os outros também não estavam envolvidos? As coisas não pareciam boas para Berengário no momento. Como tal, ele passou os próximos 30 minutos procurando uma rota de fuga. Quando ele descobriu que estava bem e verdadeiramente preso, ele só podia confiar na graça de Deus para sua salvação. Na noite após Berengar ficar preso na mina, Lambert abriu uma carta em seus aposentos endereçada a ele por Lord Ulrich von Ilchonau. O conteúdo da carta foi o seguinte: Caro Lambert, filho de Segar von Kufstein e herdeiro legítimo do baronato de Kufstein, com grande prazer, informo que seu irmão ficou preso dentro de uma mina e atualmente não tem meios de escapar. Será apenas uma questão de dias, até que você seja oficialmente reconhecido como o herdeiro das terras de sua família. Eu o parabenizo desde o início por suceder seu pai e ganhar o título de Barão de Kufstein. Eu me certificarei de estar em seu casamento nos próximos meses. Espero que você saiba o que fazer com esta carta depois de terminar de lê-la. Atenciosamente, Ulrich von Ilchonau. Depois de ler a carta, Lambert acendeu uma vela e estava prestes a incendiá-la quando Lindy atravessou a porta de seu quarto. Vendo o que o menino estava prestes a fazer, ela sentiu como se algo tivesse dado terrivelmente errado e imediatamente perguntou sobre os detalhes de seu último esquema. Isso é uma carta do meu pai?
Lambert puxou a carta para longe da chama e a entregou a Lindy com um sorriso profundamente satisfeito nos lábios. Melhor, é uma carta do Sr. de Wiltshire me informando que resolveu nosso pequeno problema. Lindy mal ouviu a pequena narração de Lambert enquanto estudava o conteúdo da carta. Quando ela leu sobre a situação precária de Berengário, ela não pôde deixar de chorar, o que Lambert notou imediatamente. Confuso e desconfiado, Lambert se levantou e se aproximou de sua noiva com uma fachada preocupada. O que há de errado? Você está bem? Finalmente percebendo que ela estava sufocando as lágrimas com a mão livre sobre a boca, Lindy começou a enxugar as lágrimas dos olhos e fez o possível para recuperar a calma, apesar do coração vacilar. Sim. Claro, são lágrimas de alegria. Estamos um passo mais perto do nosso objetivo. Lambert, embora inicialmente desconfiado, acabou acreditando no ato das belezas celestiais. No entanto, antes que ele pudesse avançar ainda mais em seu relacionamento, ela jogou a carta e empurrou Lambert de lado. Se você me dá licença, eu preciso escrever para meu pai sobre nosso sucesso. Com isso dito, Lindy saiu correndo pela porta. Foi só depois que ela estava fora de vista que ela começou a cair em lágrimas, que caíram ao seu redor enquanto ela corria para a única pessoa que conhecia que poderia salvar Berengário, se ele ainda estivesse vivo. Ludwig estava em sua loja, operando um martelo de viagem enquanto batia um lingote de aço de alto carbono na forma de uma espada. Embora tivesse passado muitos anos desde que ele construiu uma espada pela última vez, era algo que ele nunca esqueceria como fazer. O projeto da obra-prima em que ele estava trabalhando foi referido nos muitos registros de Berengário como uma espada lateral. Um projeto que normalmente não seria feito nos próximos 100 anos, mas devido aos muitos projetos que Berengar passou o tempo projetando existia apenas na forma de projetos até agora. Inicialmente, quando Berengário começou a aprender esgrima, ele queria uma espada adequada projetada para si mesmo. Embora mais tarde ele tenha arranhado a ideia, os projetos ainda existiam dentro dos limites da oficina do velho engenheiro. Ludwig e sua equipe de ferreiros, engenheiros e metalúrgicos se uniram para criar um presente de casamento para Berengário. Embora estivesse a anos de distância, eles raramente tinham tempo de inatividade. Então, depois do expediente, eles passavam um pouco de tempo todos os dias trabalhando em sua obra-prima para apresentar o jovem senhor como um sinal de gratidão por tudo que ele havia feito em suas vidas. Aqui em Kufstein, Lambert não tinha aliados entre a população comum, e o nível de respeito que eles tinham por Berengar estava além do simples suborno. Tudo estava calmo e tranquilo nesta noite, e apenas Ludwig ainda estava na loja trabalhando no design da produção da espada requintada. Só para Berengário, ele havia feito a arma de aço de cadinho. Devido às inovações de Berengar, ele criou um pequeno forno de cadinho exclusivamente para a produção de aço de cadinho fino para ser usado em espadas de grau de apresentação. O aço do cadinho não era comum nos países europeus em nenhuma das linhas do tempo, mas era amplamente usado pelas civilizações orientais. As variações dos quais tinham nomes diferentes, como Damasco ou aço Ots. Berengário sempre mencionara como eram belas as espadas de aço de cadinho e desejava muito uma para si, embora achasse que a espada logo se tornaria em grande parte cerimonial. Enquanto Ludwig estava no processo de criar a lâmina da espada, ele ouviu as portas de sua loja se abrirem e imediatamente olhou para a perturbação. Lindy, a beleza celestial, noiva de Lambert, estava parada na porta com lágrimas escorrendo pelo rosto e uma expressão nervosa enquanto gritava com Ludwig em tom de súplica. Você tem que ajudá-lo. Você tem que salvar Berengário. Isso deixou Ludwig perplexo, pois o homem ouvia em várias ocasiões ao beber com Berengário que havia uma cabala de nobres conspirando contra ele para removê-lo de sua herança, e tudo liderado por Lambert. Ele não conseguia entender por que a noiva de Lambert dizia uma coisa dessas e ficou imediatamente desconfiado. Ele imediatamente parou o que estava fazendo e se afastou da garota que tinha uma expressão louca em seus olhos. Ajudá-lo como? Salvá-la de quê? Lindy lutou para encontrar as palavras para dizer e tentou se acalmar. Depois de vários segundos, ela foi capaz de articular seus pensamentos corretamente. Lambert, ele conseguiu que o Sr. de Wiltshire derrubasse as minas em cima dele. Ele pode já estar morto. Ludwig pôde ver o genuíno olhar de preocupação no rosto da linda garota e ficou profundamente confuso com isso. Ele acidentalmente deixou seus pensamentos escaparem por sua língua. Você é a noiva de Lambert, por que você quer salvar Berengário?
Lindy imediatamente percebeu que Ludwig sabia da intenção de seu noivo de assassinar Berengário e não conseguiu encontrar uma desculpa para suas ações. Enquanto ela olhava para o velho que estava esperando pacientemente por sua resposta, ela não teve escolha a não ser dizer a verdade. Afinal, Ludwig era o amigo querido de Berengário e digno de confiança, certo? Por quê? Porque o amo. Ludwig ouviu isso e não pôde deixar de murmurar baixinho: "Esse malditos nobres." No entanto, ele poderia dizer pelo olhar em seu rosto de boneca que ela estava dizendo a verdade e, como tal, ele suspirou pesadamente. "Tudo bem, eu vou pegar os meninos. Se ele ainda estiver vivo, vamos salvá-lo, se não... Bem, não vamos pensar nisso." Com isso dito, Ludwig correu para reunir os homens e suprimentos de que precisava para montar uma expedição de resgate. Se o Sr. de Wiltshire estava do lado de Lambert, então, não havia como seus próprios homens, os mineiros, ajudarem na busca pelo jovem senhor. Ele não tinha esperança a não ser reunir o máximo de pessoas que pudesse tão silenciosamente quanto pudesse. Sua primeira parada foi no segundo no comando da milícia de Eckart Berengar. Eles precisavam ser reunidos e rapidamente. Se Ulrich estivesse realmente do lado de Lambert, ele não permitiria que a escavação ocorresse, e a força de resgate precisava de um exército leal a Berengário para protegê-los caso as coisas ficassem sangrentas. Se ele relatasse este assunto a Sigurd, ele precisaria de provas para obter sua ajuda. Mesmo que conseguisse convencer o barão, isso se tornaria uma batalha política entre um barão e seu vassalo. Quando a ajuda chegasse, quando Eckart ouviu a notícia de Ludwig, não hesitou em reunir a milícia. À meia-noite, um exército de 600 homens e 6 canhões estava em marcha para o senhorio de Wiltshire, ao lado de centenas de voluntários cujo objetivo era resgatar Berengário. Assim como o jovem senhor estava prestes a perder a fé nos laços que ele havia costurado com os plebeus, eles o recompensariam em uma capacidade maior do que ele jamais poderia pedir a eles. "Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances",